Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Boa noite Ari, boa noite Sueli, gratidão pela presença de vocês, amigos que estiveram conosco na nossa palestra ontem, na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus, nós agradecemos imensamente. Érica, boa noite, seja bem-vinda. Nós agradecemos imensamente a presença de vocês. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. E como normalmente não é uma live que a gente faz, né? Como eu digo assim a vocês, na verdade é uma palestra, né, que a gente fez. E nós estávamos de convidado, né? Então não dava para a gente estar cumprimentando as pessoas. Boa noite, Luciane, seja bem-vinda. Ari e Luciane estavam lá ontem, né? Pelo menos que eu me lembro os nomes que o Edu marcou. Não lembro de todo mundo, tá? Mas eu lembro do Ari, da Luciane, da Leninha. Quem mais? A Silvia também estava. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Espero que vocês tenham gostado, porque foi uma palestra cujo tema foi inspirado, né? Falarmos as faces do perdão. Talvez a gente não abordou com a mesma propriedade que o Rossandro abordaria no seu livro, obviamente. Não fizemos baseadas no livro do Rossandro. Na verdade, fiquei sabendo deste livro praticamente ontem, no final da tarde, começo da noite, quando estava fazendo mais uma pesquisa na internet, né? Que bom, Luciane, que bom que você gostou. Fazendo uma pesquisa na internet, que aí que eu percebi que tinha mais uma, que o Rossandro tinha escrito esse livro, As 5 Faces do Perdão. Valéria, boa noite, seja bem-vinda. E então eu falei, foi intuído o tema, e aí eu trabalhei a parte do perdão, e no final nós fizemos Bom, eu vou até falo para vocês que assim que eu conseguir, porque quando a palestra ou a live é de um canal parceiro, principalmente YouTube e Facebook, a gente espera pelo menos 2 dias para que o vídeo se estabilize, para que a gente consiga baixar. Baixando, eu vou disponibilizar lá no nosso canal do YouTube e vocês poderão assistir, eu compartilho com vocês também, né? E uma outra coisa, na próxima sexta-feira, dia 8, tá? Sexta-feira, dia 8 de novembro, 20 horas, pelo nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade. Nós estamos em parceria, né, a emissora do bem na internet. Vamos fazer mais uma live de Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, conversando com amigos. E vamos trazer uma pessoa que tem um carinho especial por Jerônimo, que é a Roberta Zagueto, do Rio de Janeiro, nascida em Juiz de Fora, Minas Gerais, e vai estar conosco conversando sobre Jerônimo Mendonça. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu abrir aqui o nosso Instagram para que eu possa também concomitantemente mandar os aviãozinhos, né? Porque fica mais fácil. Fica mais fácil. Tá certo. Aqui vamos lá. Então já entramos, dá para a gente encaminhar os aviãozinhos. O tema de hoje é inquietante, viu? Trabalha a inquietação, né? A gente pensa assim, né? Naqueles momentos tão conturbados que nós vivemos no mundo atual, vivemos momentos desafiadores e é difícil nós mantermos a paz interior diante de tantos problemas que assolam a humanidade. Problemas de ordem social, política, econômica, financeiro, guerras, catástrofes naturais. Então são uma série de circunstâncias que acabam acontecendo e nós passamos por esses momentos tão conturbados. Dani Viana, boa noite, querida, seja bem-vinda. Mas, né, estamos aqui seguindo os passos do Mestre, tentando seguir os passos do Mestre, né, que a gente sempre fala que falar de Jesus é fácil, falar do Evangelho também é fácil. O difícil é seguir os passos de Jesus e colocar em prática tudo aquilo que ele colocou para nós no seu Evangelho, ou seja, na Boa Nova, né? Então é assim que nós
tentamos trabalhar a nossa essência divina. Bom, tá bom aqui, vamos mandar mais aqui só e a gente já vamos dar sequência, né? Gente, estamos no capítulo 35, olha só, 35 de um projeto que nós fazíamos no passado, uma live, uma vez por semana, né, desse Respostas da Vida, e depois quando nós fizemos uma pausa nas lives sobre Jerônimo Mendonça pelo Instagram e fomos para o YouTube, abriu mais um dia. Então, segunda e quarta estamos aqui no Respostas da Vida, e às sextas-feiras, esta semana e a outra, né, até dia 15, nós estamos naquele projeto trazendo convidados para falar de Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, neste ano que completa 35 anos do seu desencarne, 26 de novembro, e 85 anos do seu nascimento, no dia 1º próximo passado. E esse livro já está chegando ao fim. Nossa, né? Passa rápido, 40 capítulos, 40 lives. Eu não faço nem ideia de quantas lives nós já fizemos, mas bastante. Talvez nem tanto para quanto a gente precisa ainda aprender e colocar em prática. E terminando este capítulo, esse livro, vamos terminar no dia 25 de novembro, tá? 25 de novembro é o capítulo 40 deste livro. Boa noite, Leninha, seja bem-vinda. E na finalização dele, nós vamos iniciar um novo projeto em dezembro, porque dia 27 de novembro, pelo nosso canal do YouTube, nós fazemos o Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi, né? Então ela vai falar de um capítulo muito interessante sobre a violência não explicitada, né? Uma violência encoberta, uma violência, acho que as faces ocultas da violência. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Então, vamos à nossa lição aqui, que é um pouco grande e inquietante, por sinal. André Luiz vem dizer para nós: inquietação. Se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasito a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. Se a enfermidade lhe visita o corpo, não é com o fogo da aflição que você colaborará, Jesus, está difícil hoje, colaborará para a própria cura, e sim encarando-a com aceitação e tratamento para afastá-la. Se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela e siga à frente, em sua própria tarefa, à maneira de quem não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra. Se você cometeu quaisquer erros, admita-os, fazendo quanto puder para não reincidir neles, mas lembrando-os sempre que você não é uma entidade angélica, e sim uma criatura matriculada na escola humana. Se o erro de alguém é a causa de sua inquietação, envie pensamentos de paz e compreensão a esse alguém, sem violentar-lhe os pontos de vistas de criatura incompleta, quanto você mesmo no educandário do mundo. Se você faliu em algum empreendimento, note que se você prosseguir trabalhando, o fracasso em breve lhe servirá de lição para melhoria e sucesso. Se você almeja situações que presentemente não consegue alcançar, faça o melhor que possa onde esteja. E, sem dúvida, trabalhando sempre, você atingirá o lugar que deseja. Se você sofre críticas indébitas, fique com a sua consciência e deixe aos outros os pensamentos e atitudes que pertencem a eles mesmos. Se você receia a velhice do corpo, lembre-se de que a existência física avançada no tempo não é a noite de hoje, e sim o alvorecer de amanhã. Se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço, porque servindo você conseguirá esquecer, e ao esquecer-se no bem dos outros, você estará em paz na força construtiva do bem. À frente da realidade, vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz, e deixemos aos outros o seu próprio dom de aprender e de viver. Bom, realmente são frases pontuais, eu digo até que
estava analisando conforme estava lendo, que sem sombra de dúvida, se nós pegarmos apenas uma frase para reflexão, seja no culto do Evangelho no Lar ou até mesmo na abertura de uma palestra de uma casa espírita, quantas considerações dá para a gente fazer numa simples frase grandiosa de André Luiz. Então, vamos à primeira delas, né? A gente estava falando que nós estamos inquietos ultimamente, né? Infelizmente, e com a chegada do final do ano, eu estava conversando com uma pessoa outro dia, ela disse assim, nossa, engraçado, né? A pessoa morava em São Paulo, agora ela mora aqui em Araraquara. Ela estava dizendo assim, aqui em Araraquara nem tanto, é bastante, mas nem tanto, mas em São Paulo é uma loucura. Chega o mês de dezembro, parece que todo o mundo vai acabar e todo mundo fica naquela agitação, naquela correria, como se o mundo fosse terminar no dia 31 de dezembro. Então é uma coisa absurda, né? Mas nós somos humanos, passíveis de erros e acertos, e estamos caminhando, né? Bom, então vamos à primeira inquietação que ele nos traz. Se a inquietação passou a dominar-lhe o caminho, pense nela como sendo um parasito a corroer-lhe a vida e trate de arrancá-la em seu próprio favor. Bom, você está inquieto. E o André Luiz vem dizer para nós que essa inquietação começa a te corroer como um parasita, né? Como um bichinho que começa a te incomodar. E eu falo assim, tudo bem, tem pessoas que o utilizam por procedimento, hoje está difícil falar hoje, por preceitos médicos. Que acaba acontecendo? Tem a necessidade de tomar medicamento para controlar a sua ansiedade e tudo mais, respeitamos e achamos importante sim, né? A Denise falando que todo mundo fica louco mesmo aqui em São Paulo. É uma loucura realmente, né? E até fazer um parênteses aqui, que certa vez eu estava fazendo uma análise da nossa forma de viver, né? Da nossa forma de viver. E a gente vive tão atribulado, tão corrido e querendo fazer tudo, e 24 horas parece que é muito pouco, né? Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Então, eu pensei fazer assim, olha, que tal se a gente fizesse, dá até para escrever uma tese, né, nesse sentido, nós fizéssemos uma experiência, né, de vida. Num determinado período do ano, vamos pensar que você dividisse o ano em 3 etapas, né? Cada 4 meses você ficaria numa cidade num determinado porte. Então vamos pensar no Brasil. Ficaria numa grande cidade como São Paulo, morando 4 meses e vivendo numa cidade como São Paulo. Depois eu viria para uma cidade média do interior, como por exemplo Araraquara, um exemplo, né? Tem 250 mil habitantes. Então, uma cidade que tem a sua correria e tudo mais, mas não é uma cidade como São Paulo. E aí os outros 4 meses do ano você passaria numa cidade pacata. Por exemplo, a gente colocaria uma cidade de uns 10 mil habitantes. E aí você avaliaria o tempo, é o mesmo período que você passou, 4 meses em cada centro urbano. E aí depois você faria uma análise de quais foram as suas impressões, né, a respeito desse curto espaço de tempo, né? 4 meses não é uma eternidade, mas como você age, como você se comporta e tendo atividades para desenvolver, né? Não é para ficar lá em cada cidade e não fazendo nada, né? Então, um devaneio aqui para as nossas reflexões. Bom, então quando a ansiedade chega para nós, quando a inquietação vem forte, André Luiz fala para a gente tentar tirar da melhor forma possível. Seja por meio de ele não recomenda isso, mas vamos pensar, seja por meio da meditação, por meio de uma leitura edificante, uma música suave que nos eleva, fazendo exercício de respiração e tentar se acalmar, porque por maiores que sejam as nossas preocupações, nós não vamos conseguir fazer o quê? Resolver um problema que só pode ser solucionado na semana que vem. Boa noite, Regina, tudo bem? Então, nós sofremos por demasia, por ansiedade, ficamos inquietos, ficamos incomodados quando alguma coisa chega para nós.
E aí ele vai trazer então agora algumas delas. Vamos pensar que a pessoa passou por um problema de saúde, a enfermidade, tá? Nós temos uma amiga aqui que na semana passada, né, a nossa amiga Luciane, passou por um problema, né, difícil, né, Então o que ele coloca para? Se a enfermidade lhe visita o corpo, não é com o fogo da aflição que você colaborará na própria cura, e sim encarando-a com aceitação e tratamento para afastá-la. Então olha só, você passa por um problema de saúde. Não adianta você ficar aflito, nervoso, agitado, você só piora o quadro. Você precisa, na verdade, né, ter tranquilidade para que você consiga ser ajudado, inclusive, né, e o teu próprio organismo trabalhar na questão da questão da sua cura, né? Denise, a ansiedade atrapalha a vida com muita frequência. É um dos grandes males da humanidade. E eu tô com umas ideias aqui para o ano que vem, gente. Aproveitando que a Denise colocou sobre a ansiedade, eu estou pensando para o ano que vem trazer um projeto chamado Acolhimento. E no projeto Acolhimento, uma vez por mês, eu iria trazer um tema, tipo ansiedade, depressão, por exemplo, agonia, que é próximo da ansiedade, mas não é, tá? São sensações diferentes, síndrome do pânico. Eu não vou ter capacidade de, como que eu diria a vocês assim, para falar sobre esse tema com propriedade, né? Porque eu não sou psicólogo, não trabalho nessa área, mas a gente pode tentar trabalhar de uma forma a acolher quando as pessoas passam por alguma situação, né? Então é um projeto que está na minha mente, assim, não sei se vai dar certo. Eu estava até conversando com a Flavinha sobre isso. A Flavinha também anda hiper mega ocupada com tantos afazeres profissionais. Mas quem sabe, né? Quem sabe eu trago a Flavinha para a gente começar a fazer um bate-papo aí. Se não for todo mês, a cada 2 meses. Estou pensando aí, mas está no campo das ideias, né? Bom, vamos seguir então. Se alguma ocorrência desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela e siga à frente, em sua própria tarefa, à maneira de quem não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra. É angústia, né, Ari? Com certeza. Então, olha só, surgiu uma ocorrência desagradável na sua vida. O que André Luiz fala? Não fica ali reclamando, né? Não fica ali reclamando, né? Deixa eu ver aqui que a Leninha colocou. Meu marido está em home office há 2 anos por conta da saúde. E se ele não enlouquecer, vai enlouquecer a mim e minha filha. Leninha, difícil, viu, Leninha? Essa questão que eu falo assim, a pandemia trouxe um lado positivo, né? Que foi os recursos de tecnologia a serviço do trabalho, a serviço das palestras, da divulgação. Mas também trouxe uma questão da convivência muito próxima. Então, coisas que você convivia às vezes 2, 3 horas por dia com seus familiares ampliou. Então, é sempre importante buscar ajuda, viu? Sandra, boa noite, quanto tempo? É importante buscar ajuda, Leninha. Ou seja, ajuda espiritual, seja ajuda terapêutica que você está fazendo, medicamentosa, né? Eu passei certa vez por um problema aí que me estressou de tal maneira e eu precisei tomar medicamento. E uma fase, um período, mas o que nós podemos fazer? É necessário para você conseguir serenar, não é? Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, quando algumas situações desagradáveis chegam para nós, que traz algum aborrecimento, André Luiz fala assim, não fique, né, em cima daquela questão. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Não fique ali em cima vivenciando aquele problema, aquela situação desagradável. Tente passar por essa situação e seguir em frente. Como ele coloca, né? Não precisa parar em viagem por haver encontrado uma pedra. Se num determinado trecho da tua vida surge algum aborrecimento, algum entrave, o que ele diz para nós? Para a gente tentar contornar. É fácil? Claro que não é fácil, né, gente? Claro que não é fácil. Se fosse fácil, a gente já estava
numa condição de espíritos puros habitando um planeta de elevada dimensão. Então nós estamos aqui trabalhando. A convivência, infelizmente, né, ela traz esses atritos, sim, Leninha, que a gente coloca, mas são questões importantíssimas para o nosso crescimento espiritual, né? Para o crescimento espiritual. E às vezes você buscar, digamos, tentar fazer alguma atividade fora, né? Tentar fazer alguma atividade fora. Então vamos supor, se por exemplo, vamos imaginar uma situação assim, que o marido trabalhava, ele saía de manhã, voltava na hora do almoço para almoçar, voltava à noite, que seja, né? Então o tempo de convivência era menor. Fazendo o trabalho em home office, o que acaba acontecendo? O contato fica muito maior. Então, o que acontece? Há necessidade de uma readaptação do círculo familiar. Então, se de repente o marido vai continuar trabalhando em home office, você pode, às vezes, não estou dizendo, né, não estou dando receita do bolo, mas você pode, às vezes, se engajar em alguma atividade externa, ou uma atividade filantrópica, seja numa entidade religiosa, né? Tudo isso, né? Ele infartou, teve mordinha pulmonar. Ah, sim, sim. Entendi, Leni, entendi. É difícil mesmo, viu? Saí, voltei, perdi o comentário que tinha escrito. Não tem problema, Luciane, fica tranquila. Se for para mim, fica de boa. Então, Leninha, realmente é difícil, né? Porque, vamos supor, não é uma questão que ele está trabalhando em home office por uma questão de a empresa quis reduzir custo, etc. e tal. Por uma questão particular de saúde, né? Por uma questão particular de saúde. Então, fica difícil. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga querida, que ela passou por um problema de saúde muito difícil, e ela, depois de estar praticamente não 100% recuperada, mas digamos uns 70% recuperada frente ao problema todo que ela teve, e ela falou assim, que quem mais sofre, na verdade, a pessoa que está passando pela dificuldade sofre, mas quem mais sofre é o que está do lado. Entendeu? Então, no seu caso, é o difícil, né, Leninha? Com certeza. Mas vamos vibrar, viu, Leninha? Vamos vibrar por você, pelo seu marido. A gente fala assim que a oração tem um poder incrível e nós não acreditamos muitas vezes no poder da oração. A gente reza meio assim, tá bom, né? Vamos rezar porque é obrigado, né? Né? A gente faz. Mas a gente não reza com fé, né? A gente ainda é muito frágil na nossa fé. A gente reza assim meio que por obrigação, né? Pai nosso, está em céu, não. A gente tem que rezar orando, já pedindo e acreditando que na certeza que os amigos espirituais não desamparam ninguém e nenhuma prece fica sem resposta. Entendi. A mensagem era para a Leninha. Calma, fé e medicação também ajuda. Os remédios são fundamentais para ajudar o nosso corpo físico. Continua André Luiz. Se você cometeu quaisquer erros, admita-os, fazendo quanto puder para não reincidir neles. Mas lembrando sempre que você não é uma entidade angélica, e sim uma criatura matriculada na escola humana. Bom, quem de nós nunca errou, né? Como Jesus falou, né? Aquele que estiver sem erro, né? Sem pecado, que atire a primeira pedra. E nós ainda continuamos errando muito. Só que André Luiz veio falar assim pra gente, se você errou, tá, admita o erro. Que é uma grande virtude admitir o erro. É um ato de humildade, pois a pretensão e o orgulho, né, falam muito forte. A presunção, desculpa, não a pretensão, a presunção e o orgulho falam muito forte ainda dentro de nós. E hoje João Carlos fez uma postagem que eu achei super engraçada, gente, que diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Ele fez uma postagem assim, fazer um momento alegre na live. Não quero passar este final de ano brigado com ninguém. Se você brigou comigo, me ligue e me peça desculpas. Você está errado.
É fácil, né, falar que o outro está errado, né? É fácil falar que o outro está errado, né? Nós precisamos admitir os nossos erros, tá? Nós precisamos admitir os nossos erros. E quando a gente admite os nossos erros, a gente tem que fazer o quê? Continuar errando? Não. Procurar não errar mais. Pois muitas vezes erramos por ignorância, erramos por desconhecimento. Então, reconheça o teu erro. Procure melhorar. Hoje está difícil a língua, tá? E não mordi a língua hoje não. Procure melhorar. Mas, se você não conseguir, não fique se culpando. Não queira fazer uma reforma íntima na base da chicotada. Não, de forma alguma. Nós temos que procurar tomar consciência de que estamos na condição de espíritos encarnados, somos humanos, passíveis de erro, sim, passíveis de erro. O médico deu alta. Leninha, aquilo que a gente fala assim, né? O que acontece? Ninguém sabe a nossa hora derradeira. Somente Deus, né? Então, às vezes, com toda essa dificuldade, com todo esse problema, né? Com esse comprometimento, há uma razão para ele estar aqui, né? Não chegou a hora dele. Quando chegar a hora, né? Existe toda uma razão e um porquê, né? Por isso que a doutrina espírita não é favorável à eutanásia, não é favorável ao aborto, né? Ela defende a vida, né? Ele defende a vida. E de não peques mais, essa é a máxima de Jesus. E como erramos, né, Sandra? Com certeza. Mas a gente, por mais que a gente saiba que quando a gente aprendeu a lição, a gente não erra mais. Mas precisamos estar sempre vigilantes para não, né, como Jesus falou, vigiai e orai para não cair em tentação. Se o erro de alguém é causa da sua inquietação, envie pensamentos de paz e compreensão a esse alguém, sem violentar-lhe os pontos de vistas de criatura incompleta, quando você mesmo no educandário do mundo. Então, olha só, aí já não é o seu erro, é o erro do outro que te incomoda. Você fica inquieto porque o outro erra, o outro continua fazendo aquelas coisas, e você fica irritado, você fica inquieto, você fica agitado. Então, o que André Luiz fala para nós? O outro está errando, o outro está fazendo. Esse outro não é aquele cara que está lá do outro lado do mundo, não, no Japão, na China. Não, é um outro que está do seu lado, né? Então, esse outro, essa outra pessoa, nada mais é do que alguém do seu lado, né? Nada mais é do que alguém que está do seu lado. Então ele fala assim, envie pensamentos de paz e compreensão a esse alguém. Tá? Como Jesus falou, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Quando você entra numa casa, o que Jesus falou? Toda vez que entrardes numa casa, dizei que a paz seja nesta casa. Se esta casa for digna da sua paz, ela se envolve por todo o ambiente. Se ela não for digna, a paz volta para você. Então, desejar, quando alguém está fazendo alguma coisa que você não concorda, que te deixa inquieto, e isso acontece constantemente, seja no nosso lar, seja no nosso ambiente profissional, seja nos nossos parentes agregados, costumeiramente isso acontece, né? Você me viu na live de ontem? Leninha, então, essa live que eu falei, né? Eu vou postar depois aqui eu vou baixar o vídeo e subir lá no nosso canal do YouTube e vou compartilhar. Eu achei que ela deu uma sequência foi muito inspirada, né? Eu falo desde o tema da live, as faces do perdão, desde o tema, que foi um tema inspirado, como eu falei para vocês. Eu nem sabia que o Rossandro tinha escrito um livro, As 5 Faces do Perdão, onde ele trabalha 5 casos reais, mudou os nomes, obviamente, mas pessoas que conseguiram se auto-perdoar. Que é difícil, né? É difícil. Perdoar o outro é difícil. Agora, exercer o auto-perdão é muito mais difícil. Mas vamos em frente, que não é o tema da live de hoje, né?
Então, vamos vibrar por essa pessoa. Vamos vibrar por essa pessoa para que aquilo que a pessoa está fazendo não te incomode. Tá? Porque se está te incomodando, está tendo sintonia, está tendo reverberação. É igual aquela questão que eles têm quando eles falam o diapasão, né? Acho que é um negócio que é mais ou menos assim, que quando você bate aqui no outro, o outro vibra na mesma intensidade. É questão de sintonia, de vibração. Então, enquanto aquilo está te incomodando, significa que você está vibrando na mesma sintonia, na mesma energia. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Então, quando você, aquela situação do outro deixar de te incomodar, te deixar inquieto, você já atingiu um patamar diferente. Então é importante pensarmos e refletirmos sobre isso, né? Se você faliu em algum empreendimento, note que se você prosseguir trabalhando, o fracasso em breve lhe servirá de lição para melhoria e sucesso. Quem de nós nunca falhou em algum empreendimento? Qualquer tipo de empreendimento. É natural. Como estava dizendo lá atrás André Luiz, somos seres humanos, não somos anjos. Né? E os anjos já atingiram uma evolução espiritual, passando por todas as situações. Então essa falha no empreendimento que nós tentamos fazer, tentamos empreender, tudo mais, o que acaba acontecendo? Vai servir de lição para a gente melhorar e ter sucesso, não é? Se você almeja situações e presentemente não consegue alcançar, faça o melhor que possa, onde esteja, e sem dúvida, trabalhando sempre, você atingirá o lugar que deseja. Bom, quantas vezes nós não queremos alguma situação diferente da nossa vida? Seja numa promoção funcional, seja na aquisição de algum bem de ordem material, porque a gente dificilmente vai em busca dos valores espirituais, né? Mais paciente, mais calmo, mais sereno, mais amoroso, mais caridoso. Esses daí não, a gente não quer, a gente quer as coisas materiais, né? Que a gente sempre fala, os valores que a traça não corrói, o ladrão não rouba e a ferrugem não consome, né? Então ele coloca para nós, bom, você não conseguiu aquilo que você estava querendo, faça o seu melhor, né? Faça o seu melhor que você vai conseguir atingir o objetivo que se propõe. Só tem um jeito da gente não conseguir algo que nós desejamos. Claro, né? Dentro das suas limitações, obviamente. Nós não vamos falar de uma situação absurda, vai. Eu quero estar amanhã fazendo uma viagem interplanetária para Saturno. Pô, você pode até um dia fazer, mas materialmente falando, você não consegue, né? Então, quando você só tem um jeito de você não conseguir as coisas que são possíveis de conseguir, quando você desiste. Quando você fala, eu não consigo, eu não dou conta, eu desisto, realmente aí você não vai conseguir. Mas quando você se empenhar, por maiores que sejam as dificuldades, só para vocês terem uma noção, que eu vou contar até um caso real que aconteceu com um amigo nosso. Ele, formado em advogado, tudo mais, começou a estudar para ser juiz. E prestou um concurso, não passou, prestou 2, 3, tal. Com 20 concursos, né? Ele fazia às vezes 2 concursos por ano, hora de um tribunal, hora do outro. 20 concursos, quer dizer, mais de 10 anos de estudo. Ele foi nesse 20º concurso, ele foi para a última fase do concurso, que é a fase oral, passado pelas outras 4 fases. E chegou, e é uma pessoa que sabia tudo, qualquer coisa que perguntasse. Ele foi com a certeza plena que ele passaria. O que aconteceu? Foi reprovado. E aí o que acontece? Ele se sentiu no fundo do poço. Triste. E eu conversando com ele, falei assim, olha, você chegou no seu limite. Daqui para frente, só subida. E aí o que ele fez? Foi prestar o próximo concurso. O que vocês acham que aconteceu? Não passou.
Ele não passou nem para a segunda fase, ele ficou na primeira fase do concurso. Ele que já sabia tanto, já tinha passado, né, ido para a última fase do concurso, ele foi pro... Aí ele ficou arrasado. Ele ficou arrasado, aí que nós conversamos com ele. Falei, você chegou no fundo do poço. Daqui para frente você só tem a subir. No segundo concurso pós aquele fracasso inicial, o que acontece? Passou. Então, ele persistiu. 22 concursos, prestando, estudando, até que ele conseguiu o cargo que ele queria. Então, ele não desistiu. Outros desistiram e foram seguir outra carreira. É uma questão também de persistência, né? Bom, se você sofre críticas indébitas, fique com sua consciência e deixe aos outros os pensamentos e atitudes que pertencem a eles mesmos. A pessoa não sabe da tua vida. Ninguém melhor que você sabe da sua vida. Então, a pessoa quer dar palpite, fazer crítica. Ah, se eu fosse você, faria isso. Se eu fosse você, faria aquilo outro. Só que você não é eu. Né? Então, muitas vezes você vai ser criticado. E tem um ditado que fala, né? Só recebe pedradas árvore que dá fruto. Ninguém vai tacar pedra em árvore que não dá fruto. Então, lembrar dessa questão é tão importante. E deixe aos outros os pensamentos deles. Você está com a tua consciência tranquila, siga o fluxo. Deixe as críticas aí, né? Como tem um ditado antigo que fala, os cães ladram e a caravana passa. Siga em frente, deixe os outros criticarem. Os outros não pagam as tuas contas. Os outros não têm as responsabilidades que você tem. Podem ter as deles, mas não as tuas. Se você receia a velhice do corpo, lembre-se de que a existência física avançada no tempo não é a noite de hoje, e sim o alvorecer de amanhã. Bom, isso é uma coisa natural. Da mesma forma que nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, um dia o nosso corpo vai perecer. Então a gente não pode ficar deixando que a velhice faça morada em nosso coração. Mas trabalhar sempre para a jovialidade do espírito. A jovialidade do espírito, independentemente da idade cronológica, da idade física do ser humano, ela é fundamental. Quando você tem um pensamento de paz, de harmonia, de serenidade, você transmite essas energias positivas. E aí ele vai dizer a última frase da inquietação: se a inquietação persiste em você, procure envolvê-la no calor do serviço, porque servindo você conseguirá esquecer-se, e ao esquecer-se no bem dos outros, você estará em paz na força construtiva do bem. Olha só que interessante, né? Quando a gente foca demais nos nossos problemas, eles aumentam. Né? Como se a gente tivesse que carregar um peso e a gente tivesse que subir uma montanha com aquele peso. Imagine, vamos supor que a gente estivesse carregando um saco de arroz de 5 quilos em cada mão. E a gente tivesse que fazer uma caminhada. Quando a gente vai, conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo? As nossas forças vão diminuindo. Por mais que seja somente 5 quilos, tem gente que não aguenta segurar né? Mas vai chegar um ponto que ele começa a pesar. Ele começa a pesar e aí você vai ter que subir uma montanha. Só que se a gente começar a focar no peso que está puxando para baixo pela força da gravidade, o que vai acontecer? Vai aumentar, a gente vai sentir, né, curvado. Mas se a gente olhar para o alto, pedir forças, ir em busca de algum trabalho em benefício de algum irmão mais necessitado que a gente vai perceber que o nosso fardo é insignificante. O Chico mesmo dizia que muitas vezes ele ia lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que foi o primeiro centro que ele fundou em Pedro Leopoldo. Ele ia com muitas dificuldades, às vezes por problemas de saúde que o Chico tinha desde pequeno, né? E quando ele chegava lá para atender, ele estava assim tão cansado, ele via aquela multidão de pessoas com problemas muito maiores que os dele, ele só agradecia. Ele só agradecia e via que fazendo o bem para o semelhante, ele conseguiria realmente receber toda a energia, né? E ele finaliza, né, com uma mensagem sempre complementar,
À frente da realidade, vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz, e deixemos aos outros o seu próprio dom de aprender e de viver, né? Viva a sua vida, deixe o outro viver a dele. Não queira viver a vida do outro, não queira que o outro viva a sua vida, pois cada um é um ser individual, um espírito individual passando por experiências próprias. Mesmo na mesma família, filhos gêmeos univitelinos passam por experiências diferentes na sua jornada evolutiva. Então, não adianta a gente querer resolver o problema do outro e nem querer que o outro resolva o nosso problema. Cada um dentro da sua especificidade. Bom, na próxima segunda-feira, dia 11 de novembro, um capítulo interessante, capítulo 36, reclamações. Olha só, esse daqui dá uma palestra e tanto, hein? Reclamações. Então, próxima segunda-feira, dia 11 do 11, tá? Olha só que legal. Poderíamos fazer uma live dia 11 do 11, às 11 horas e 11 minutos. Só que não, tem nada a ver. Mas então, fica aí o convite para vocês. Lembrando novamente que na próxima sexta-feira, 20 horas, pelo nosso canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, vamos receber Roberta Zagueto, de Juiz de Fora, hoje residindo no Rio de Janeiro, para falar sobre Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. A Roberta, que tem uma vivência espiritual muito forte. Quando ela fala de Jerônimo, ela se emociona, ela é 100% emoção. Eu fiquei impressionado quando assisti uma palestra dela lá pela internet, lá no Tarefeiros do Bem, que é o centro que a Ana Teresa frequenta no Rio de Janeiro, e até quando assisti a palestra, conversando com a Ana Teresa, falei: Ana Teresa, tem como passar o contato dela para mim? Porque eu falando com o Rubens de Castro, da Web Rádio, ele falou: Aloysio, traz a Roberta para falar do Jerônimo no seu projeto aí. Por sinal, o nosso projeto vai até dia 15, tá? Temos esta sexta-feira, dia 8, e dia 15 a última live que vamos fazer sobre esse projeto, né? Trazendo convidado Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Dia 8, Roberta Zagueto, e dia 15 voltará conosco a nossa querida amiga espírita Flavinha, que esteve conosco lá em Ituiutaba, Minas Gerais. Fomos hiper mega recebidos por aqueles amigos queridos. Então, na sexta-feira próxima, dia 15, né, feriado, a Flavinha vai estar conosco, passando as suas impressões. Nós vamos ver se a gente consegue mostrar fotos, mas vai ser uma live muito boa. Então, imperdível. Bom, então vamos às nossas vibrações, vibrando pela Leninha, pelo seu esposo, pela sua filha, pela nossa querida amiga Luciane, que eu acredito que já esteja bem melhor, pelo nosso amigo Cláudio Padilha, que no dia 14 de novembro vai fazer aquela cirurgia lá em João Pessoa, para a troca da válvula mitral, um amigo querido, compositor de músicas maravilhosas, e vamos vibrar por todos eles, né? Então vamos aqui. Onde está a nossa música? Hoje nós pusemos Ave Maria. Sexta-feira vai tirar os pontos, fazer a revisão. Para Sandra também. Então, olha, nós vamos vibrar por todos, mas em especial nesta noite, né? Para Leninha, para sua filha, seu esposo, para Luciane, para Sandra e também para o Cláudio Padilha. E todos vocês, na hora que a gente fizer as vibrações, vocês mentalizem, né? Sandra, realmente é difícil, né? A ansiedade é o mal do século. Mas nós precisamos trabalhar, né? Como a Débora sempre diz, trabalhar a nossa ansiedade por meio da respiração, da meditação, dos chás, né? Sempre importante. Isso faz tempo que eu não vejo a Débora. Precisamos, né? E amanhã faz 1 ano da sua cirurgia, tá vendo, Silvia? Silvia estava com tanto medo da sua cirurgia
Não chegou o seu momento de ir para o andar superior, você ainda está no espaço terra. Por um bom tempo, viu, Silvia? Fique tranquila. Então, amigos, nesta noite, envolvidos por esta suave melodia da Mãe Santíssima, a Ave Maria, vamos unir os nossos pensamentos, elevar a Deus nosso Pai a nossa prece de gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade que Ele nos concedeu desta encarnação para nosso progresso, nosso crescimento espiritual. Agradecermos ao nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas. E uma vibração muito especial à nossa Mãe Santíssima, Mãe do nosso Mestre Jesus, Maria de Nazaré, que certamente acode e socorre a todos os aflitos, todos aqueles que estão em aflição. Peça à Mãe que ela certamente atenderá. E aqui nos encontramos, Santa Maria, rogando a sua proteção, o seu amparo. Especial nesta noite por amigos que aqui se encontram na nossa live, pela Leninha, sua filha, seu esposo, para a Luciane, para a Sandra, para o nosso amigo Cláudio Padilha em João Pessoa, por todos nós que aqui nos encontramos, que possamos receber da espiritualidade maior as bênçãos necessárias para o reequilíbrio das nossas energias, retirando esta angústia, esse peso, essa ansiedade que faz morada em nossos corações. Auxilia-nos, dá-nos a Tua paz, a Tua bênção, a Tua proteção, Mãe Santíssima, para que a gente consiga vencer as atribulações da vida, na certeza que tudo passa. E que a doce e suave melodia da nossa Mãe percorra os nossos lares, visitando também os nossos familiares, nossos entes queridos, protegendo aqueles que estão em viagem, aqueles que se encontram em trabalho, aqueles que estão em hospitais, irmãos que ainda perambulam em dificuldades, em cadeias penitenciárias, asilos ou orfanatos. Se conosco, minha Mãe, abençoe a todos. E num preito de gratidão dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós e por toda a humanidade, agora e para todo sempre. Que assim seja. Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Convido para estarem conosco na próxima sexta-feira, 20 horas. E desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. E até sexta, se Deus quiser.